Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti, Pai, porque Tu tens sido um Deus que tem nos protegido, nos guiado, nos tolerado, nos suportado até, Senhor, nas nossas fraquezas, mas a Tua palavra diz que as muitas misericórdias de Ti para nós não nos deixa ser consumido. Pai bendito, que tudo, Senhor, que está sendo tratado, feito, nos orienta a cada dia, a cada passo, a cada momento, porque queremos caminhar na Tua vontade, no Teu querer. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O pastor Dilermando está com a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Para nós é uma alegria nessa noite poder voltar nessa casa. Nossa casa é sempre um ambiente gostoso para se estar. E minha alegria em poder estar aqui, não me recordo de ter tido a oportunidade nos anos que morava em Manaus de pregar numa terça-feira, né? Até porque nós só tínhamos mestre aqui nos ensinando como temos hoje. Mas hoje Deus deu para nós a oportunidade de compartilhar um pouco da sua palavra, e eu quero assim fazer com meus irmãos. Não vou gastar muito tempo de vocês, mas eu creio que o tempo que nós iremos compartilhar aqui, uma palavra que o Senhor tem nos dado, e é o assunto que a gente tem trabalhado nesses dias que aqui estivemos, nesse fim de semana, sobre essa questão de missões. Eu quero trazer um pouco para você. Andei pensando, orei para Jesus ontem, né? A gente tem de vez em quando aqui acompanhado, não acompanhamos muito os cultos aqui, por conta de que também agora nós estamos no culto lá em Juruti, agora já deve estar terminando, que já vai dar 9 horas lá, mas sempre que podemos, depois do culto, a gente entra aqui, ouve a palavra, é abençoado, e assim a gente continua. Nossos irmãos que vão nos assistir através do YouTube, das nossas plataformas digitais, que também Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ser alcançados por essa graça tremenda, poderosa, grandiosa da parte de Deus. Voltar em Manaus, esse tempo, irmãos, para nós é bom, e eu me sinto alegre em rever muitos dos irmãos que acompanharam a nossa trajetória, mas ao mesmo tempo também nos sentimos tristes porque não vemos mais pessoas que nós acostumamos a ver. Domingo, quando eu sentei-me aqui ao lado dessa cadeira próxima, que era o lugar onde a missionária Débora ficava sentada sempre que estava aqui, e tinha um culto, a lembrança foi grande, passando aqui na tesouraria, a irmã Rosimei, entrando ali no gabinete, não poder ver o nosso pastor ali, que sempre tínhamos a oportunidade de conversarmos, mas eu creio que eles cumpriram a missão deles, executaram o trabalho que foi confiado nas suas mãos, e agora, como dizia o pastor Rômulo, a bronca está conosco, né? A gente tem que continuar, a missão nos foi dada, e a gente deve cumprir essa missão. Então, nesse sentido, eu quero compartilhar com meus irmãos uma palavra nesse texto que lemos de Mateus 9, esse texto, na verdade, tenho utilizado bastante na minha vida, porque tenho procurado viver o que aqui nos está registrado, fugir um pouco daquilo que os irmãos estão habituados aqui a estudarem nas terças-feiras, mas temos algo de Deus para você, para nós. Estamos no ano do nosso jubileu de ouro, um ano em que completamos 50 anos proclamando Jesus, um ano que Deus tem nos dado para comemorar e para celebrar, porque alcançamos um tempo de ouro, é o tempo da expansão, é o tempo do crescimento. E eu falo desse assunto, irmãos, com propriedade, porque a gente tem vivido isso. É muito diferente de a gente apenas ouvir alguém falar ou compartilhar o que alguém nos fala, mas a gente tem vivido na prática esse processo e esse projeto de Deus para a sua igreja. Quando o Senhor nos tem chamado, Ele tem confiado a nós a missão de proclamar o seu reino aqui na terra, e a única
oração direta de Jesus com relação a um pedido específico que nós, como cristãos, devemos fazer, que é este, de que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara, porque a obra é grande, mas faltam trabalhadores. Esse mais, ele muda a conotação desse texto que nós lemos, e quando a gente observa esse texto na sua superficialidade, poucas vezes damos valor àquilo que está sendo escrito, àquilo que está sendo mencionado. Mas Jesus, nos versos anteriores, quando ele começa a falar sobre a seara e os ceifeiros, Jesus estava, o texto diz que percorria Jesus. Então, quem faz uma missão, ele não fica parado. Quem executa uma missão, ele sempre está em movimento. E é o movimento, amados, que nos dá a projeção de crescimento. É o movimento que nos faz alcançar o propósito, o objetivo da missão que nós fomos designados a fazer. E a obra de Deus, ela requer de nós pressa, dedicação e determinação para a execução dela, porque nós vemos que a cada dia que nós estamos vivendo na face desta terra, nós podemos ver o cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo aquilo que Mateus vai nos relatar: guerra, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. Acabamos de passar por uma pandemia, um problema terrível. Ah, pastor, mas isso daí já foi escrito há muito tempo, já se passou muito tempo. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela tem a sua funcionalidade, não importa o tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. Deus não se limita ao tempo dos nossos antepassados. O Senhor não se limitou ao tempo dos apóstolos. O Senhor não se limitou ao tempo dos profetas. Cada geração e cada tempo, Deus tem levantado homens e mulheres para que executem uma missão. E a nossa missão, ela é árdua. A nossa missão, ela é nobre. A nossa missão não nos dá status. A nossa missão não nos dá visibilidade. A nossa missão não nos dá honrarias nessa terra. Até porque nós não buscamos isso, porque quem busca isso já recebe o seu galardão aqui na terra. Mas o que importa é o que Deus vê, é o que Deus contempla, quando muitas vezes a nossa liderança não nos vê lá no campo, chorando, sofrendo, pensando em desistir, pensando em parar, porque às vezes a luta é grande, porque o problema muitas vezes vem de uma forma avassaladora. Mas todas as vezes que a gente passa por momentos semelhantes a esse, lembramos que nós temos uma missão. E lembramos que a seara é grande, e se eu como combatente, se eu como alguém que foi alistado nesse exército para cumprir essa missão, retroceder da minha missão, o que estarei executando de benefício para o reino de Deus aqui nessa terra? Você já pensou sobre isso, irmão? Nossa liderança às vezes nos diz assim: você tem uma missão para cumprir, e a gente executa a nossa missão muitas vezes de uma forma relapsa, ou na maioria das vezes, insatisfeitos, porque nós entendemos que muitas vezes estamos executando uma missão para o pastor que nos designou, o pastor que nos chamou. Mas antes de o pastor terreno nos ter chamado, fomos chamados pelo pastor celestial, que não olha para o tamanho daquilo que nós somos, ou para a capacidade que nós temos, até porque se formos olhar desse ponto, não somos capazes, se a misericórdia de Deus não for sobre nós. Até que nós somos dotados de conhecimentos e de sabedoria humana, mas a sabedoria humana, ela é limitada diante da grandeza e da soberania daquilo que Deus tem para cada um de nós. É por isso que nós devemos, irmãos, olhar de uma maneira mais profunda com relação ao nosso chamado. E essa ministração, meus irmãos, nada mais é do que um chamar da atenção de cada um de nós como obreiros. Hoje esse culto, ele é destinado para obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas, presbíteros, pastores, porque amanhã você vai estar lá na sua congregação replicando o que nos é ensinado na terça-feira. E daqui a gente segue o roteiro que nós temos. E aí a gente olha, vemos aqui no sábado, na sexta, no sábado, uma juventude
dedicada, ansiosa pelo desejo, ide, eu vou, era a resposta de ir. E ainda, assim como o profeta Isaías fez a declaração na sua pequenez, como ele mesmo diz, como ele mesmo relata no texto, né? Ele disse que não sabia falar, que ele era pesado de línguas, mas não importava, ele estava disposto. Deus não precisa de muita coisa não, queridos. Deus precisa apenas de um homem, de uma mulher disponível. Deus não precisa, irmãos, da minha sabedoria, da minha capacidade cognitiva ou de intelecto para fazer a sua obra, até porque a própria Escritura diz que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega aquilo que não é para confundir o que é. Talvez você, obreiro, obreira, fique pensando que não é capaz, que não tem capacidade. Só me vi, queridos, no tamanho do desafio quando eu desembarquei em Juruti. E quando eu disse agora, daqui para frente, é eu e Deus. E já se vão quase que 11 anos nessa missão. Passou rápido, né, irmãos? Para mim parece que foi ontem. E ainda estou vivendo aquele ardor do primeiro momento da chamada. E eu oro para que o Senhor mantenha vivo isso dentro de mim, porque eu olho e digo: Senhor, eu não posso parar. Eu fui chamado para uma missão, e essa missão, queridos, ela é minha, eu não posso transferir ela para ninguém. Mas certa vez eu ouvi o testemunho de um pastor, ele dizia assim: Deus tem um homem para cada lugar. Talvez eu não pudesse executar o que eu executo aqui em Manaus, Deus me levou lá para o interior, porque eu era preparado e forjado para aquele tipo de ambiente. Talvez se fosse um pastor daqui para lá, executasse o trabalho, mas talvez diferente daquilo que nós estamos fazendo, é porque Deus tem chamada específica para cada um de nós. Mas cada um de nós temos uma missão a cumprir, queridos. Cada um de nós temos um chamado em específico. Assim, lá atrás, quando o pastor Eliude assume a Assembleia de Deus do Brasil, na partida do pastor presidente, o seu sogro, talvez o pastor Everlan sentiu isso, agora esses anos atrás, o peso da chamada, ele mesmo disse, isso aqui é testemunho dele, e cada um de nós vamos executando e vivendo isso, irmãos. A seara é grande, e nós continuamos olhando com o mesmo olhar de Jesus, e vendo Jesus a multidão, teve compaixão deles. Nós temos vivido esse projeto, irmãos, com paixão e graça. A graça que é o favor imerecido de Deus, e a compaixão é aquilo que é tido hoje na linguagem natural como a empatia. Eu estar no lugar do outro. Quantas oportunidades Deus já nos deu. Terminou o culto domingo aqui, um jovem veio me pedir o recurso para voltar para casa. Como a gente não pode perder tempo, um rapaz desviado, jogado no mundo das drogas, eu disse assim: moço, você precisa reconciliar com Jesus, você precisa entregar Jesus. Já vim semear lá de Juruti aqui em Manaus, porque a gente não pode parar, queridos. Quantas vezes a gente passa de largo na rua, fazendo muitas vezes como publicano, como fariseu, ou até mesmo como aqueles que não se importam. Não tem problema, a gente precisa ter o olhar do bom samaritano, alguém que na perspectiva humana, talvez somos os levitas da época, né? O samaritano não tinha nada a ver com aquilo, até porque antes dele passaram dois, que do ponto de vista bíblico e teológico eram para se compadecer daquele moço que estava ali jogado à beira do caminho. E é nesse sentido que nós devemos observar a que rumo está caminhando a humanidade, a que rumo estamos caminhando como igreja. Nós estamos ansiosos, desejosos de celebrarmos 50 anos, de fazermos uma linda festa. E eu já quero crer que a gente pode colocar 10 mil crentes ali, irmãos, e dentro daquele auditório. Eu tenho fé para isso, irmãos. Cadê a tua fé? Cadê a nossa fé? Nós podemos fazer. Nós temos uma cidade de Manaus gigantesca para ganharmos vidas para Jesus, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos o reino de Deus. Esse é o nosso plano, esse é o nosso projeto.
Mas se Jesus resolver e disse assim, não dá não, vão arrebatar a igreja, não vai nem ligar para 50 anos, porque nós já fomos para a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, nós temos uma missão a executar, e a gente não pode perder tempo. Eu tenho dito para a igreja na qual eu pastorei, irmão, não desperdice teu tempo não. Não desperdiça a oportunidade que Deus está te dando. A palavra do Senhor diz para mim, para você, queridos, que Ele é conosco por onde quer que nós andarmos. E que nós devamos pedir ao Senhor que nós caminhemos com os nossos pés por caminhos aplanados, para o cumprimento e para a execução da missão que nos é confiada. Irmão, sai daqui, volta lá para a tua congregação, volta lá para onde o Senhor te colocou para trabalhar e faça o seu melhor. Não espere o aplauso da nossa pastora presidente, do nosso pastor vice-presidente, não espere aplauso da diretoria da igreja. Faça a obra de Deus, como se você estivesse vendo o próprio Jesus fazendo isso, porque tem crente que ele só faz o trabalho quando o pastor está por perto, quando alguém está vendo, quando alguém está podendo observar o que ele está fazendo. E nós não precisamos disso, irmãos, até porque fomos arregimentados pelo sumo pastor, e a missão nos foi dada, e devemos cumpri-la. Eu volto daqui para a minha cidade, irmãos, 5 horas da manhã, eu vou entrar naquela lancha, eu já estou ansioso para chegar, porque quinta-feira eu vou ter culto, eu vou testemunhar, eu vou falar daquilo que Deus fez aqui, eu vou dizer o que Deus tem feito na nossa vida, e nós vamos daqui renovados e dizer assim, irmãos, nós temos uma obra para realizar, a seara é grande, mas faltam trabalhadores. E eu vejo eles aí, a minha Bíblia diz que até na velhice a gente vai dar fruto. Missionária Regina dizendo, já estou velha, a senhora é exemplo. Irmãos, olha, deixa eu compartilhar com vocês aqui um testemunho. Eu sou homem falho, eu posso um dia acordar meio mal da vida, dizendo assim, não vou parar, eu vou desistir. Já me deu vontade de fazer isso, até porque eu detesto, irmãos, é algo meu, depois minha pastora quiser me corrigir, ela corrige, mas eu detesto sair como perdedor de qualquer batalha. Há uns 2 anos atrás, pastor Elilde me ligou, conversou comigo sobre um projeto, e orando de Jesus, tem um projeto levando para executar, lembrei de você. Eu digo, estou aqui, meu pastor. Mas eu orava dizendo, Senhor, se eu sair agora, Senhor, eu vim com uma missão de concluir esse tempo, de construir isso daqui, e eu vou embora e não vou executar. Ele disse, então vai orando, meu filho. Eu continuei a orar, e continuei a pedir a graça de Deus para realizar a obra. E aí a gente vai orando e vai pedindo a misericórdia de Deus, vai tendo graça da nossa vida, né? E aí eu digo, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de concluir, e de estar concluindo, de estar trabalhando, de estar gastando a minha juventude. Irmãos, daqui a 30, 20 anos, eu não vou ter a força que eu tenho hoje. E uma certa vez a missionária Regina compartilhou comigo um testemunho, nunca esqueci disso. Ela foi, não sei para qual comunidade aí, eu acho que era aqui na M010, ela foi carregar um esteio, deslocou o ombro, né, missionária? E ela disse assim, não, os irmãos queriam mandar ela de volta, ela disse, não, vou ficar com o ombro deslocado. Irmão, missionária carregando o esteio. Eu estava lá no mato, missionária Regina, tirando madeira para fazer aquele barracão que a gente fez, o evento em 2015, e era longe para carregar, irmão, no ombro, o ombro ficou todo ferido. Eu digo, bom, mas eu sou forjado para isso, então vamos assim mesmo. E aí o pastor Benedito, bora assim mesmo. E tem vezes que a gente pensa em parar, mas a gente olha que já teve soldado que foi mais valente do que a gente, diga, não vou perder, eu vou continuar. Eu sou teimoso, irmãos. Paraense é assim mesmo. Quanto maior o desafio, melhor fica a luta, porque a vitória também é maior. Amém? Eu creio dessa forma, queridos. E observando o que nós estamos vivendo nesse período, o que estamos vivendo nesse tempo, a gente precisa fazer uma análise do cumprimento da missão que está sobre os nossos ombros. Deus está vendo todos os dias as nossas ações. Deus viu o que eu e você realizamos hoje. Deus viu o que realizamos ontem. Deus viu o que vamos realizar daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, 15, 20 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos.
porque Ele conhece o para frente, Ele já esquadrinhou, Ele já desenhou tudo para a nossa vida. Deus sabe a projeção que nós estamos fazendo, irmãos. Eu tenho conversado com a nossa supervisão, atuo como vice-presidente do campo. Geralmente a gente tem uma reunião uma vez por mês, pelo WhatsApp, ou pelos meios que a gente tem, que não dá de estar em todo lugar também. Cada viagem que a gente faz é muito alto custo, e aí não dá de estar em todos os meses, em um determinado lugar. A gente tem dado uma palavra para os obreiros: irmãos, a gente não pode parar, a gente tem que avançar, a gente tem que continuar. Muitas vezes o obreiro liga, você percebe que ele está meio triste, que ele está meio angustiado, aí você dá uma palavra de ânimo. Hoje recebi uma palavra de uma irmã, de pastor, dá uma palavra para mim, pastor, estou numa guerra tremenda aqui, e de repente eu estou aqui pensando, o que eu vou mandar para essa irmã? Aí alguém me manda uma mensagem: o tempo é de Deus. Noé esperou mais de 120 anos para ver a arca concluída, e esperou aí 40 dias para as águas baixar, e aí as coisas vão acontecendo, irmão. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então aguenta firme, aguenta aí a prova, porque ela tem um tempo determinado de acabar e de ser concluída. Não importa o tempo que vai passar, não importa quantas lágrimas eu e você vamos ter que derramar, mas eu quero deixar para você essa palavra de esperança, de perspectiva, e dizer para você, meu irmão, continua firme, não pare, busque em Deus estratégias. Nossa igreja, ela tem uma peculiaridade, e é isso que me faz amar a forma de como a nossa liderança conduz a obra. É a palavra, é a solidificação do povo na palavra. Eu fiquei um tempo desses pensando, um camarada alugou um templo lá perto da onde nós temos a nossa igreja, e aí de repente passou uns 90 dias, um monte de gente lá naquele lugar, e aí eu fiquei preocupado. Digo, rapaz, eu estou aqui há muito tempo, e esse camarada chegou ontem aí, olha como é que já está a igreja dele e tal. Passei umas 2 vezes lá, para dar uma observada. Diga, pô, eu estou fazendo errado, eu acho que estou pregando errado aqui o evangelho, só pode. E aí eu voltei para casa, eu fui dormir. Antes de dormir, eu fui orar para o Senhor. Aí eu disse assim: Senhor, acho que eu vou mudar aqui o meu conceito, acho que não está muito certo isso daí não, eu acho que eu sou meio antiquado. Eu fui orar. Quando foi no outro dia, alguém veio me visitar, veio me trazer uma palavra de Deus, e a palavra é o seguinte: não te preocupa, apenas prega a minha palavra. E é o que eu tenho feito, irmãos. Recebi isso no ano de 2009 do meu pastor Eliud. Aqui nesse gabinete ele me disse: meu filho, pregue só a palavra, você vai ter assunto para o resto da sua vida. E é o que nós temos nos proposto fazer, irmãos, cumprindo esta missão. A seara é grande, que o Senhor continue levantando trabalhadores. Você acha que não é essa a oração da nossa liderança? Você acha que não é esse a oração da sua liderança lá na congregação? As pessoas hoje já não querem mais trabalhar, irmãos. Teve uma certa vez, o cidadão chegou comigo, missionária Rosi, e disse assim: quanto é que o senhor paga? Quanto é que o senhor paga para o pastor lhe ajudar aí? Eu digo: meu irmão, nem eu que sou pastor titular recebo salário, tenho que trabalhar para me sobreviver, eu ainda sou jovem para isso. Eu digo lá para os irmãos: enquanto eu puder carregar o tablet de um lado e a minha Bíblia do outro, vocês não se preocupem comigo. Agora, o dia que eu puder carregar só a Bíblia, aí vocês assumem o compromisso comigo. As pessoas não querem mais trabalhar com liberalidade, com amor. Eu tenho aprendido ao longo desses anos, irmãos, o princípio da submissão, tanto a nossa liderança, estou falando diante deles, quanto a submissão à chamada de Deus para a nossa vida. Espero me manter e conservar isso até os últimos dias da minha vida, porque sei que este é o propósito de Deus para cada um de nós como obreiros. Você que me assiste, você que me ouve aí, que o Senhor continue falando contigo, te disponha, você jovem, adolescente, criança, adulto, diga ao Senhor: eis-me aqui,
Não pense que você é velho demais ou cansado demais. Não pense que você não pode, porque você pode. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Que o Senhor continue, amados, renovando as nossas forças. Que o Senhor continue renovando o nosso ânimo. Para que nós possamos continuar no cumprimento da missão. Para que nós possamos cumprir o nosso ministério cabalmente, como diz o apóstolo Paulo. Que no final da nossa jornada, possamos olhar e dizer assim: até aqui o Senhor me ajudou. Quando Paulo declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, Paulo estava ciente de que após essa sua frase, a espada passaria ao seu pescoço e cessaria o ministério de um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Eu olho para essa parte das Escrituras e eu oro ao Senhor para que me dê a mesma coragem, para que me dê a mesma disposição e para que eu possa ser capaz de incentivar quem está ao meu lado, que eu possa ser capaz de motivá-los, mas não só de uma forma superficial, mas que possa motivá-los de uma maneira profunda, para que nós, de uma forma geral, entendamos o nosso papel e o nosso compromisso como igreja. Irmão, Jesus está voltando. Isso daqui não é um jargão que a gente usa para poder chamar a atenção de alguém. Esta é a mais pura verdade de todos os tempos da igreja. Por tudo que nós estamos vendo, por tudo que está acontecendo, a Bíblia se cumpre dia após dia. E eu digo isso sem medo de errar, irmãos. A única profecia bíblica que ainda não se cumpriu é esta, da volta de Jesus. Mas a qualquer momento, Ele romperá esses ares. Ouviremos o som da trombeta e estaremos juntos com eles. Mas enquanto isso não acontece, nós temos muitas vidas a ganhar. Tem 2 milhões de moradores no estado do Amazonas. Quantos deles nós já alcançamos? Quantos deles? Ah, pastor, mas tem muitas igrejas. Não se preocupe com as outras igrejas, se preocupe com a missão que te foi dada. Porque a missão é nossa. A missão é minha e é sua, e a gente não pode transferi-la para ninguém. Se eu chegasse hoje e disse aqui ao missionário Rosi, deu para mim, não dá, eu vou parar hoje. Eu não cumpriria totalmente a minha missão. Então estaria sendo um covarde. E eu olho para as Escrituras e digo que o Senhor não nos deu um espírito de covardia nem de temor, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, irmãos. E alguém que é ousado é alguém que é destemido. Eu queria convidar você para orar com você nesse momento e agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar reunidos aqui. Eu posso não ter falado o que você veio para ouvir nessa noite, mas eu tenho falado para você o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu creio que esta palavra está servindo para alguém. Esta também é uma palavra que vem do trono de Deus para o seu coração. Eu não sei o que você tem pensado como obreiro, como obreira da casa de Deus, mas seja você mais um voluntário. Seja você mais um daquele que se alistou para o cumprimento desta missão. A seara é grande, que você possa dizer: Senhor, eu estou aqui, me ajude a ser alguém que possa forjar outros ceifeiros para a tua seara. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, nesta noite, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Eu te bendigo, meu Pai, por essa oportunidade sublime que o Senhor nos concedeu de poder estar compartilhando com a tua igreja. Embora que num momento tão simples e rápido, ó Pai, esta palavra, mas uma palavra que possa, Senhor, ter entrado nos nossos corações nesta noite, gerando a mudança e gerando a transformação, segundo aquilo que o evangelista Mateus nos escreve. Ele mesmo, do seu ponto de vista, disse que o Senhor estava caminhando, o Senhor olhou para a multidão e teve compaixão dela. Que nós possamos olhar, querido Deus, para aquelas pessoas que estão vivendo à margem do esquecimento, que nós possamos olhar para aqueles que estão vivendo aí à margem da sua ruína
ruína moral, espiritual e material. Quantas pessoas desanimadas, pensando em parar, em desistir, Senhor. Que nós possamos ter a ousadia do profeta, que diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele nos ungiu para levar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pai querido, que esta palavra possa ter encontrado no coração de alguém aqui, ansioso, desejoso em cumprir a missão, em realizar a missão, em cumprir a missão, Senhor, de ser aqueles ceifeiros arregimentados para esta grande obra, Pai. Esta é a minha oração, é o meu pedido, Pai, em o teu nome, Jesus. Encrave no coração deste homem, desta mulher que me ouve, ó Pai, este desejo, e que esse desejo possa, Senhor, nos manter firmes para cumprir a missão que nos foi dada como obreiros nesta terra. Pai, em nome de Jesus, é a minha oração. Amém e graças a Deus. Aleluia. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus,